Saudação, paz e bem. Eu sou o Padre Jové Vidalvino Fontanella da Silva e quero neste dia do sacerdote compartilhar com você a minha vocação, como ela nasceu. Ela nasceu no ano de 98, diante de uma grande dificuldade na vida no qual eu estava passando por um momento difícil existencial, numa falta de sentido muito grande na própria vida. Minha família ali estava destruída, a minha vida estava destruída. Trabalhava à noite, poucos amigos, não pouco relacionamento. Eu me encontrava numa angústia, numa tristeza profunda, uma vida totalmente destruída emocionalmente. Lembro, amados, que neste um dia, uma segunda-feira, que era o meu único dia de folga, no qual eu trabalhava à noite, ali no Pilequinho, lanches, era a nossa segunda-feira, era o dia de folga. Eu lembro que num dia eu saí, porque eu fazia curso na CETIL, e ficava hoje lá onde que é a Câmara dos Vereadores, lá na Rua das Palmeiras. E na época não havia os terminais de ônibus, então a gente pegava o ônibus na Fortaleza, ele ia e dava a volta, dependendo ali, e deixava você lá no antigo campo do Beck. Esse era o trajeto. Eu lembro que numa segunda-feira, provavelmente pelos meus cálculos no mês de agosto, eu saí de casa nesta segunda-feira para ir ao curso de computação no qual eu fazia na CETIL. Mas quando eu lembro de mim, quando eu caio em mim, sabe quando você toma consciência da sua vida, da sua existência? Eu estava dentro da igreja matriz, hoje Catedral São Paulo Apóstolo, aos pés de Nossa Senhora, naquela época Nossa Senhora da Graça, hoje Nossa Senhora do Bom Passo. Ali eu me encontrava diante aos pés de Nossa Senhora, pedindo a ela ajuda para a minha vida e que ela também ajudasse a resgatar a minha família. Eu lembro que naquele dia ali eu passei a tarde inteira na igreja. Igreja eu não ia mais, não tinha mais o hábito de ir à igreja. Talvez ia na sexta-feira santa, quando era de costume. Mas ali, naquele dia, eu fiz uma promessa à Nossa Senhora. Se ela me ajudasse a resgatar o sentido da minha vida, e se ela ajudasse a resgatar a minha família, eu iria rezar o terço todos os dias. Lembro que naquele dia eu fiz esta promessa à Nossa Senhora. Só que, amados, eu não sabia mais rezar o terço. Eu lembrava que era o Pai Nosso e a Ave Maria, mas não sabia os mistérios, não sabia nada. Eu lembro que eu fiz esta promessa a ela e eu queria cumprir. Então eu decidi, eu vou para casa e vou pedir para que a minha mãe me ensine a rezar o terço. Mas quando eu saio da igreja, vou caminhando ali na livraria, a livraria da Torre, ou livraria Bom Pastor, ali quando eu passo em frente à livraria, um livro de Nossa Senhora me chamou muita atenção. Um livro de capa azul com Nossa Senhora de branco, Apelo urgente de Nossa Senhora de Anguera. Esse livro e esse tema me chamam muita atenção. Eu volto para a loja e peço para ver o livro. E a página que a atendente, quando ela me traz o livro, abre justamente como ensinar a rezar o terço. Não pensei duas vezes. Peguei, comprei o livro e comprei um terço. E voltei para a catedral, voltei para a igreja e naquela tarde, amado, pela primeira vez, eu creio na minha vida, eu consegui rezar o terço sozinho. E de lá para cá, eu fiz esta promessa à Nossa Senhora, de rezar esta ferramenta todos os dias. E esta ferramenta, ela vem ajudando
E esta ferramenta, ela fez nascer a minha vocação. Aonde que eu me comprometi com Maria, todos os dias de rezar o terço. Muitas vezes, amados, vocês não acreditam, mas nós morávamos em casa, todos os irmãos. Eu dormia com meu irmão mais velho, no mesmo quarto. E muitas vezes, quando eu chegava em casa, à noite, depois do trabalho, meia-noite, 1h, 4h da manhã, eu fingia estar dormindo para rezar o terço debaixo das cobertas, para os meus irmãos não verem e não me chamarem de louco. E muitas vezes eu fui chamado. E toda segunda-feira eu comecei então a ir à catedral. Ia, fazia o curso e do curso eu vinha para a catedral para rezar o terço e rezar às 6h com um grupo de senhoras que rezavam o terço todo dia ali na catedral, às 6h da tarde, e às 7h da noite eu rezava, participava da missa. Rezava o terço e rezava também, participava da missa. E muitas vezes, amados, eu fiz isso. Quem conhece Blumenau sabe que é longinho de Blumenau, do centro de Blumenau até Fortaleza de a pé. Hoje tem a Via Expresso. Na época não havia a Via Expresso. Você ia de a pé, ou pela Rua São Paulo, ou pela 2 de Setembro. Eu sempre optava pela 2 de Setembro, porque eu achava mais perto. Ia rezando o terço. Ia para casa caminhando, rezando o terço. Rezava o meu terço, rezava com as mulheres, ainda ia para casa rezando o terço. E esta promessa, amados, eu tento cumprir até hoje, com Maria rezando o terço diário. Eu recordo que um dia eu estava na catedral, lá na igreja, sentado, antes de rezar o terço, chegou uma senhora muito simpática, aproximadamente uma meia-idade, eu calculo ali, entre 50 e 60 anos. Muito meiga, muito simpática. Ela sentou ao meu lado, ela simplesmente olhou para mim e disse: jovem, eu vejo que você está sempre aqui na igreja segunda-feira. Você nunca pensou de ser padre? Eu disse: não. Ela me entregou uma oração vocacional, que eu tenho esta oração até hoje. Esta oração está no meu breviário até hoje, a oração vocacional que todos nós conhecemos, né? Aquela que nós rezamos diariamente, ou você também reza, né? A oração vocacional. E ela simplesmente, numa voz doce, ela disse: reze essa oração por você e também por todos os vocacionados. Eu não disse nem que sim, nem que não, mas rezei e comecei a rezar aquela vocação pelas vocações e também pelas minhas. E aí começou a despertar a minha vocação. Em 98 mesmo, então eu decido lá pelo mês de novembro a entrar no seminário. Blumenau não era diocese, ainda pertencíamos a Joinville, e eu tenho um tio que era padre em Laje, o padre Luiz Fontanella. Então, eu entrei em contato com um tio, conhecido, o tio Zaga, né, o irmão da minha mãe. Né, entrei em contato com o tio e falei: ó, tio, eu estou querendo ser padre. Dele, bem automaticamente, ele disse: ano que vem, o ano de 99, você vem para Laje morar comigo e estudar. Aceitei na hora, pedi a conta no flequinho para que pudesse ir no ano de 99, então eu ir para Laje, para o seminário, para morar com o tio. Não, eu sabia que não ia entrar no seminário, mas ia fazer um acompanhamento mais próximo com ele. Comuniquei a minha família, viram isso não com muitos bons olhos, chamaram meio de louco, de maluco, né?
pouco apoio. Eu lembro que a minha mãe dizia: tu vai para lá te incomodar o tio, tu vai para lá te incomodar o tio. Mas aconteceu que neste final de ano, de novembro em diante, se descobriu que um irmão da mãe do tio Zaga, falecido tio Chico, Francisco, descobriram que ele estava com câncer. Então, com a correria do tratamento do tio Chico, o tio Zaga então me pede, no final de novembro, por ali: olha, ano que vem vamos fazer o seguinte, você permanece em Blumenau, volta a estudar e faz um acompanhamento comigo por ali. Eu falei: não, tranquilo tio, vamos fazer assim então. Então decidi em 99 permanecer em Blumenau e continuar, voltar a estudar, e voltei então a trabalhar. Voltei a falar com o meu patrão, dono do Pelequinho, expliquei a situação para ele, ele aceitou uma boa, me aceitou de novo a trabalhar no Pelequinho. Então voltei a trabalhar em 99 e voltei a estudar. 99 foi um ano de muita mudança, muito difícil para mim. Como sempre, quando a gente toma uma decisão, ele se torna muitas vezes difícil. Comecei a trabalhar à noite, trabalhava à noite, estudava de manhã. Acordava 6 horas para ir estudar. Estudei no colégio Dr. Blumenau, fazendo supletivo, fiz o segundo e terceiro ano em supletivo. Mas acordava 6 horas da manhã, sendo que eu iria trabalhar, ia dormir 1, 2, 3 horas da manhã. Mas todo dia, às 6 horas, eu acordava para ir à aula. Foi um ano puxado, foi um ano difícil. E lembro que muitas vezes, para permanecer acordado na aula, eu tomava, nunca faça isso, café com coca e pó de guaraná, até mesmo para a noite poder trabalhar. E ainda, amados, eu lembro que no ano de 99, acredito que por volta de fevereiro, março, por aí, eu tomei uma outra decisão na minha vida, na minha vocação. Eu lembro que era uma terça-feira. Por que eu lembro que é terça-feira? Porque quando nós fechávamos a lanchonete Pelequinho à noite, nós só fazíamos a limpeza básica. O grosso a gente deixava para ir na terça-feira, às 1 hora, fazer aquela limpeza, tirava tudo para fora e limpava. E eu lembro que depois a gente ia para casa, tomava um banho e voltava a trabalhar. Eu lembro que nesse dia, eu falei para o meu patrão e disse: hoje eu vou tomar uma decisão séria na minha vida. Eu lembro que ele olhou para mim rindo e disse: quer, você vai se matar? Eu disse: não. O que eu fiz? Fui para casa, tomei um banho, voltei à paróquia São Francisco de Assis, do bairro Fortaleza. Eu morava ali na rua Thomas Edison, ali no bairro Fortaleza. Ali, fui em casa, então voltei na paróquia. Assim, não lembro de ter conhecido o Padre Wilson antes, Padre Wilson Moraes. E fui lá, me apresentei, pedi para falar com o padre, me encaminharam para ele. E assim, muito simpático, ele me atendeu e ali eu coloquei para ele o meu desejo de ser padre. Padre Wilson acolheu com muita alegria. Imediatamente ele disse: olha, daqui 15 dias vai ter um estágio vocacional em Joinville. Você gostaria de fazer? Não pensei 2 vezes. Sim, vou fazer. É um final de semana? Vamos fazer. Então ele me passou o contato da coordenação da pastoral vocacional, a dona Mariche, no qual sempre tenho um carinho muito grande por ela, rezo muito por ela, pela sua filha, irmã Mary. E ali, então eu marquei 1 hora com a dona Mariche e fui conversar, falei do meu desejo de ser padre, caminhando, da possibilidade de fazer o estágio. E imediatamente então a gente foi encaminhando tudo. Fui fazer o estágio, imagina, caí dentro de Joinville, sem conhecer nada, fui sozinho, de ônibus, pensa no medo, no desespero, chegar naquela rodoviária, e agora? Mas deu certo.
fiz o primeiro estágio, fiz o próximo do estágio, e assim todo o ano de 99 foi um ano de aprendizado para mim. Daí a dona Maris pediu para que eu, naquele ano, se tornasse auxiliar de catequista e fizesse todas as formações que tivesse na paróquia naquele ano. E assim eu fiz. Eu fiz todas as formações de catequista, ministro, o que tinha de formação retido na paróquia da Fortaleza aquele ano eu fiz. Inclusive, se tornei missionário das Missões Populares do ano de 99. Foi o ano missionário lá na paróquia. Eu creio que muitos de vocês vão de recordar que toda a diocese de Joinville naquele ano fez o ano missionário. Então eu fiz o curso de missionário, me tornei missionário, fiz missões nas casas. Talvez ali já começou o meu desejo pelas missões. Hoje eu me encontro em terras missionárias. Então o ano de 99 ele foi assim. Eu lembro que com meu irmão, ele me chamava de louco. Ele disse, cara, tu tá louco? Trabalha o dia, a semana inteira. Acorda cedo para ir estudar. Final de semana, em vez de ficar em casa dormindo, tá iniciado na igreja, tá ficando fora da casinha. Mas assim foi o ano de 99, puxado. Acordar de madrugada, trabalhar das 4 até fechar, acordar às 6 horas da manhã para ir estudar até meio-dia, dormir até 2, 3, 4 horas, voltar a trabalhar. Esse foi a minha vida de 99. E no final de ano, no final de semana, as formações que tinha na paróquia. E o maior presente que eu tive, amado, foi no último estágio, no ano de 99. Quando nós fizemos um final de semana inteiro de estágio no Seminário Divino Espírito Santo, em Joinville. E lá, naquele final de semana, nós tivemos a graça de receber a permissão para entrar no seminário. Eu lembro que passou um seminarista, na época, depois ele acabou deixando, ele passou por mim e disse, olha, bem-vindo aí o nosso futuro seminarista. Eu fiquei assim, será que eu fui aceito mesmo? E graças ao bom Deus, em 99, então no final do ano de 99, eu fui aceito no Seminário Divino Espírito Santo em Joinville. E no ano 2000, então, me mudei para Joinville. Foi um ano maravilhoso de crescimento espiritual, de trabalho, lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá na Rua 15, lá na comunidade Nossa Senhora Medianeira, na Vila Nova, com a Cléris, com a pessoal, a Jandira. Oh, que saudade do ano de 2000, trabalhando lá naquele povo amado de Joinville. Inclusive a gente ainda tem muito contato hoje ainda com o pessoal de Joinville. E aí começou toda a nossa caminhada vocacional. No ano 2000, então, tivemos a graça de ter a Diocese de Blumenau, né, em dia 15, dia 19 de abril. Então saiu a nomeação da Diocese de Blumenau e no dia 24 de julho, então foi instalada a Diocese com a posse do nosso primeiro bispo, Dom Angélico Sândalo Bernardin. E no ano 2000, então, nós de Joinville, Blumenau, tivemos a opção, né, de decidir se queremos ficar em Blumenau ou queremos permanecer em Joinville. Para mim, eu optei vir para Blumenau porque a minha família estava em Blumenau. Né? Então voltamos então para o seminário em Blumenau, onde que passamos então a morar ali no Boa Vista, ali em Blumenau, no bairro Boa Vista. Fizemos então os estudos de filosofia, né, em Brusque, na Unifeb, e depois fiz a teologia em Florianópolis, né, no Instituto Teológico de Santa Catarina.
E no ano de 99, então, fomos ordenados. Ordenado diácono no dia 24 de janeiro de 2009, por Dom Angélico, e sacerdote no dia 12 de dezembro de 2012. No dia 12 de dezembro de 2012, somos ordenados sacerdotes. Então foi uma longa caminhada. Foi fácil a vida de seminário? Não, não foi. Quem foi colega comigo sabe o quão difícil foi a caminhada minha vocacional. Foi muita superação diária, foi muita superação. Tive que lutar muito contra os meus medos, contra as minhas fraquezas, as minhas misérias, as minhas fobias, a fobia de falar em público. Como eu tinha medo de falar em público, era tímido, envergonhado, como eu tinha medo, e tive que lutar comigo mesmo. Foi um período difícil, até mesmo de muito tratamento, né? Tanto de sinusite, renite, de voz. Tive que fazer várias baterias de exames. Foi um período muito complicado, né? A convivência no seminário. Mas, amados, uma certeza do seminário sempre me ensinou a colocar o joelho no chão em oração. Se eu cheguei aonde cheguei, foi por causa da oração. A promessa que eu fiz a Maria, no qual eu cumpria. Adoração ao Santíssimo diário. Nunca fui dormir no seminário, talvez uma outra, para não dizer que nunca, porque é uma palavra talvez, mas de ir dormir sem passar no sacrário, sem de rezar, eu nunca deixei de fazer isso. Nunca deixei na minha casa paroquial, todas as casas paroquiais aonde que eu morei como padre, aonde não tinha, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o Santíssimo, colocar o sacrário, rezar a missa diária. Joelho no chão me manteve em pé na minha vocação. Isso eu não tenho dúvida. A oração, ela faz a gente superar todas as barreiras, todas as dificuldades. A oração faz a gente ficar de pé. A oração faz a gente superar e vencer. Por isso, amado, quero neste dia do sacerdote compartilhar um pouco com você a minha vocação. A você que reza por mim, a você que reza, que acompanha diariamente as reflexões diárias, a você que acompanha o terço diariamente comigo, a você que trabalha comigo, a você que confia no meu ministério. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e gratidão a cada um de vocês, no qual carinhosamente eu chamo de meus filhos. Papai ama sempre muito vocês. Então, gratidão a Deus pela minha vocação, gratidão a Deus pela terra de missão no qual hoje eu estou fazendo. Amado, então neste dia compartilho com vocês. O tema da minha ordenação sacerdotal é o tema mariano. Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. João, capítulo 2, 5. Que Maria, nossa mãe, minha companheira diária, a minha amiga, minha consoladora, nela que eu enxugo minhas lágrimas, a sua companheira diária, Santa Teresinha, no qual me auxiliam sempre na caminhada. E hoje, amados, eu tenho um carinho especial, alguns santos de devoção, entre eles no qual eu rezo todo dia, que vale a pena a gente se apegar assim a intercessão desses homens e mulheres. Maria, Nossa Senhora, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Paulina, Santa Dulce dos Pobres e Santo Antônio. São estes santos que eu rezo todo dia e creio que vocês já perceberam, no qual eu peço a intercessão de ambos todos os dias para a minha vida. Rezamos, amados, rezamos pelas vocações. E quero terminar esta pequena apresentação da minha vida, da minha vocação, rezando as 3 orações que eu sempre ensinei a todos a rezar.
Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que desça sobre vós, perante a expressão de Nossa Senhora, de Santo Antônio, Santa Dulce dos Pobres, Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Paulina, a bênção e proteção de Deus, que é Pai, Filho do Espírito Santo. Amém. Reze por mim, que eu continuarei rezando por você. Fique com Deus. Na paz infinita do Cristo Jesus. Te vejo, bendita Maria, tão pura e tão cheia de luz, Rainha da paz, Mãe da Igreja, amor e beleza do Deus Salvador. Humilde e serena Maria,